RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui nós vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar. Porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! No episódio de hoje, como vocês podem ver, temos aqui uma convidada especial. A Mari é uma grande amiga, de longa data inclusive, e uma profissional da área de RH também. Mas além de ser uma profissional da área de RH, é mãe da Nicole, está gestando a Manu e ela vem hoje contar um pouco pra gente das suas vivências, das suas experiências, dos seus desafios quanto profissional e quanto mãe. Como equilibrar esses pratos? Se é possível equilibrar, né, maternidade e vida profissional. Então, hoje o palco é todo dela. A Mari, ela tem mais de 17 anos de vivência em RH. A Mari, ela trabalhou nos diversos subsistemas de RH já também, então ela tem muita bagagem para contribuir, muita vivência com pessoas, foi uma das minhas inspirações nessa vida profissional também. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas e de aprender muito uma com a outra. A Mari foi a pessoa que me abriu portas em uma das experiências que eu tive, então eu sou muito feliz, muito grata por isso e um privilégio ter ela aqui com a gente hoje. Então, bem-vinda, Mari! Eu que agradeço demais, assim, é um privilégio muito grande poder falar sobre duas coisas que eu realmente amo fazer. Inclusive, vai ser difícil não me emocionar. Mas eu tô grávida, eu tenho licença poética. E aqui é um lugar de pessoas para pessoas. Exato, exatamente. E eu... são duas coisas, realmente dois papéis que eu gosto muito de fazer, assim. De trabalhar com pessoas, a gente brinca, né, RH por amor, porque trabalhar com pessoas também não é fácil, né, as pessoas têm as suas peculiaridades, os seus problemas, assim como a gente também tem, então trabalhar com pessoas não é fácil e ser mãe também não é fácil, mas são dois papéis que eu particularmente gosto muito de exercer, tanto é que estou prestes a exercê-lo pela segunda vez, né, a Nicole já tem 8 anos, então a Manu tá aí prestes a chegar também, tá mais uns máximo 30 dias aí ela já tá com a gente e vai ser um prazer imenso falar um pouco mais sobre isso. Como a Regi falou, a gente compartilhou muitos momentos bons, outros não tanto, mas felizmente a gente pôde aprender tanto com os bons quanto com os ruins e acho que foram experiências muito, muito ricas, assim, né, e que a gente vai poder trocar um pouquinho. Espero que vocês gostem, eu espero poder inspirar e ajudar outras mães, né, que estão nessa trajetória aí de carreira e quem não tá também, porque a rede de apoio que as mães têm e precisam é extremamente importante. Então, acho que às vezes a gente, muito mais do que falar para mães na carreira, a gente precisa falar também para quem não é mãe e como essa pessoa pode auxiliar uma mãe. Então, acho que vai ser uma troca bem legal. Ai, que bom. Então, vamos lá, Mari, pra gente começar a falar, começar a engrenar aí na nossa conversa. Queria que tu contasse, assim, da tua experiência, da tua vivência mesmo, mas qual foi o principal marco, assim, a principal transformação na tua vida profissional depois da maternidade, assim, o que hoje você acaba olhando diferente do que você olhava antes da maternidade? Tá. Eu acho que talvez não diferente, mas acho que com um pouco mais de ênfase. Porque são duas coisas na realidade, assim, mas uma acho que a gente pode falar um pouquinho depois, que é a famosa frase, né, e que ela é extremamente verídica, acho que é a maior verdade da face dessa terra, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque você se culpa por trabalhar demais, você se culpa por trabalhar de menos, você se culpa por dar demais, você se culpa por dar de menos. Então essa é uma das coisas que de fato mudam muito quando você tem filhos e quer ao mesmo tempo se dedicar à sua carreira. Mas eu acho que a principal virada de chave, e por isso por isso que eu disse que não é necessariamente algo que não existia e que passou a acontecer, mas acho que o foco é diferente, é o nosso senso de responsabilidade. Porque quando você não tem filhos, ok, você precisa de planejamento, você precisa de responsabilidade, muita no ambiente de trabalho, porque você está construindo sua carreira e tal. Mas acho que quando você tem filhos, muda a sua perspectiva, porque você sabe que tem alguém que depende exclusivamente de você. E aí, independente de você ter rede de apoio ou não, óbvio que quando você tem, torna muito mais fácil, né? Mas acho que você pensa muito mais para tomar certas decisões e dar certos passos, né? Por exemplo,
recebe uma proposta no exterior. Nossa, se você não tem filhos, se você não tem amarras, é muito mais fácil de você dizer, não, vou me jogar no mundo e vou experimentar. Quando você tem filhos, você pensa, opa, e se não der certo? E se eu tiver que voltar? Eu tenho rede de apoio para isso? Eu tenho rede de apoio financeira para isso? Eu tenho planejamento suficiente para me jogar no mundo com uma criança e se não der certo, eu posso voltar? Eu tenho para onde voltar? Então, tem uma série de coisas que você passa a pensar mais, que você sempre soube que existiam. Sim. Mas que você passa a pensar mais quando você tem um serzinho que depende exclusivamente de você, né? E aí, acho que outra coisa que acontece é a culpa. Porque quando você não tem filhos, você tem, hoje em dia não tanto, porque a gente vem, acho que depois da pandemia principalmente, vem se falando muito mais em saúde mental. Então as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesma do que era antigamente. Mas assim, quando a Nicole nasceu, 8 anos atrás, eu tinha uns 6 anos de estrada já de RH, assim. E você não pensa muito, tipo assim, eu vou trabalhar até as 10 da noite? Vou, entendeu? Azar. Eu tenho coisa pra fazer, eu vou trabalhar até as 10 da noite. Você não pensa muito, você pensa em crescer na carreira, você pensa em dar o seu melhor. Não que isso não aconteça depois, né? Mas eu acho que tá dando pra entender o paralelo. E aí, quando você tem filhos, você pensa... Aí começa a vir a culpa. Pô, hoje eu preciso trabalhar até as 8 horas. Mas é o tempo que eu tenho pra ficar com a minha filha. O que eu vou fazer? Como que eu vou organizar? Eu acho que, inclusive, eu particularmente gosto muito de trabalhar com mães. E eu ouvi isso um tempo atrás, do CEO da empresa onde eu estou trabalhando hoje como gerente de RH. Ele falou assim, eu gosto muito de trabalhar com mães, com pais, porque são pessoas que produzem, por vezes, mais, porque você sabe que você tem que estar ali naquele momento full time, porque depois você vai desligar e tem que desligar, né? Então, você tem um senso de responsabilidade muito grande, porque tem pessoas que dependem de você tem uma família que depende de você, às vezes não exclusivamente, mas você tem grande participação naquilo. E acho que uma outra coisa que muda também é que mesmo sem querer você acaba sendo exemplo. Porque me lembro da pandemia, quando a gente ficou, logo que estourou a pandemia, né, fechou tudo e todo mundo ficou remoto, aquela coisa, aquela loucura toda que foi, as escolas fecharam também, né, a Nicole tinha 3 anos, e eu me lembro muitas vezes dela sentar do meu lado, pegar um notebook que não funcionava mais e fingir que estava trabalhando, assim, entrar em reuniões com o time, e eu sair pra ir no banheiro, alguma coisa do tipo assim, e quando eu vi, ela tava sentada na minha cadeira, conversando e fingindo que tava fazendo a reunião no meu lugar, assim. Então, é aquilo que o exemplo arrasta, né? Então, você se torna um exemplo, assim. Então, é óbvio que você quer dar sempre mais, você quer fazer sempre mais pra mostrar que você pode, né? Só que aí vem o outro lado, né? Que aí, às vezes, a gente se culpa por não estar tão presente quanto a gente gostaria. Mas, enfim, são pratos que a gente tem que equilibrar e que nem sempre dá. E nisso, assim, né, o quanto, eu não sou mãe ainda, né, mas o quanto conviver com mães, estar ao lado de mães faz com que a gente comece a ver realmente a carreira, a vida profissional de uma forma diferente e conseguir respeitar essas mães justamente pelo exemplo. Então, assim, de ver ali, justamente quando a gente trabalhou juntas, a Nicole já era um pouquinho maior, mas de volta e meia, poxa, não tava legal, não dava pra ir pra escola, então de estar ali junto e ao mesmo tempo a mãe tava com a criança em casa, mas estava trabalhando e tendo que ter esse equilíbrio, assim, e de que não tem receita de bolo, né, Mari? É aprender fazendo, é aprender vivendo e de acordo com a realidade de cada um. E porque as realidades são muito diferentes também, claro, né? E mesmo pra quem tem mais de um filho, por exemplo, um filho é muito diferente do outro, né? Então é basicamente a mesma coisa. Assim como a gente muda de emprego, tu pode fazer a mesma função, a mesma atividade numa empresa Y e numa empresa X. Mas vai ser diferente porque as pessoas com quem você vai lidar são diferentes, porque a cultura daquela empresa é diferente. Então, basicamente a mesma coisa é com filho, assim, né? Então, não tem receita de bolo, não tem... E com carreira também não tem receita de bolo. Acho que a única coisa que caberia em todas as receitas, quando a gente fala de trabalhar com uma mãe, é a empatia.
Eu acho que esse é um ingrediente que caberia em qualquer receita quando você fala sobre trabalhar com uma mãe. Porque é bem isso. Uma mãe que tá com um filho doente, é impossível ela estar com a cabeça 100% focada ali. Mas ainda assim, você pode ter certeza que ela tá ali tentando dar o seu melhor. Sim. Tentando fazer o possível e o impossível para entregar aquilo que ela precisa, para entregar os resultados dela, e enfim, né? E acho que quando a gente descobre que você vai ser mãe, assim, é quando começa a nascer a culpa, né, de uma série de coisas, você fica... Para além da ansiedade de será que eu serei uma boa mãe, começam a permear outros pensamentos, do tipo, quanto tempo eu vou ficar de licença maternidade? Quando eu voltar de licença maternidade, será que eu vou ter emprego? Sim. Fora, claro, as perguntas que a gente tem que ouvir sempre, né? Ah, mas e se teu filho ficar doente, com quem tu vai deixar? Tem horas que dá vontade de dizer assim, com Deus não cuida? Não, não dá pra deixar assim a criança, Deus não cuida? Porque é umas perguntas assim, tipo, gente, ele vai ficar com alguém, isso é óbvio, né? Mas isso gera muito mais ansiedade na pessoa do que, enfim, se chegar no momento que a criança tá doente e ali você souber que, tu precisa deixar a criança com alguém naquele momento porque hoje tu precisa estar presente em outro lugar. E tu já pensar nisso antes, fazer tu pensar nisso antes gera muita ansiedade. E é óbvio que nenhuma mãe vai começar a trabalhar sem ter minimamente um pensamento, um plano de como vou fazer se a criança ficar doente. Entendeu? Nem uma mãe, nem um pai, enfim, né? Mas aqui, falando especificamente da maternidade, né? E assim, né, não é porque a mulher virou mãe que ela se tornou inválida profissionalmente, ou que ela se tornou incapaz, ou que ela se tornou improdutiva. Então, eu acho que isso são movimentos que as mães precisam reforçar ainda mais, né? Tem toda a gestação, que já não é simples, tem toda a questão... médica, que não é hormonal, simples, né? Também hormonal, que não é simples, e aí ainda tem que lidar com isso no ambiente de trabalho, assim, né, Mari? Então, de forma constante ter que ficar se reafirmando, mostrando o seu valor, mostrando que não vai ser porque você vai ficar 4 ou 6 meses de licença maternidade que você vai ser só prejuízo para a empresa. Então, é um movimento muito forte nisso, assim, né? E eu queria, até tentando fazer uma conexão, assim, com tudo que a gente está falando até agora, qual que é o teu olhar de sucesso profissional? O que mudou também nessa transformação de Mari profissional para Mari profissional mãe também? É uma pergunta interessante, assim, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas eu acho que talvez o que tenha mudado mais, talvez profissionalmente não tenha mudado muita coisa, assim, né, no sentido de entregas e de responsabilidade e tal. De novo, né, responsabilidade sim, porque você tem alguém que depende de você, mas acho que o que muda muito também é você saber que você é motivo de orgulho para alguém. Sabe? É você conquistar as coisas no trabalho, por exemplo, assim, e daí você vê o seu filho ou sua filha dizer, nossa, a minha mãe é uma baita profissional, assim, né? Eu admiro muito o trabalho que a minha mãe faz, ou quando você vê, assim, quando você pergunta pra criança, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser que nem a minha mãe, eu quero ser que nem o meu pai, sabe? Eu acho que quando você tem filhos, essa frase eu acho que muda tudo, assim, você ter alguém que te olha querendo ser você de alguma forma, né? Então, eu acho que isso muda muito, assim. Mas tem duas situações que eu me lembro muito, assim, que quando eu fui mãe não tinha, mas que eu tive o prazer de trazer para 2 empresas que eu trabalhei, né, na experiência anterior, e agora como gestora de RH na DataFret, eu consegui trazer a empresa para o programa Empresa Cidadã e transformar a licença maternidade de 4 meses para 6 e a paternidade de 5 dias para 20. E isso realmente foi muito legal, assim, porque você tem que, realmente, né, que nem você falou, que vai ser um custo para a empresa. Sim, a pessoa que ficaria 4 meses vai ficar 6, né, o pai que ficaria 5 dias ou 30 no máximo, né, pegando férias, hoje pode ficar quase 60. Então, realmente, sim, tem um certo custo para a empresa, e isso é fato, não tem como a gente não falar sobre isso, mas, em contrapartida,
o benefício que você recebe disso é tão grande, né? A contrapartida se torna imensamente maior, né? Exatamente. E eu não tô falando nem de aqueles esquemas de isenção de imposto, nem nada disso. Eu tô falando de engajamento, Sim, né? de retenção, de valorização, de reconhecimento, né? Então, isso é uma coisa que realmente, assim, eu me orgulho. Hoje eu vou ser a primeira mãe na empresa que vai usufruir desse benefício, porque a gente não teve ainda. Tivemos 2 pais que já usufruíram da licença paternidade estendida, mas mães ainda não tivemos, então vou ser a primeira. Mas eu me lembro muito bem da outra empresa, né, em que a gente instituiu isso, da alegria que foi. Tínhamos 2 grávidas naquele exato momento, assim, e da alegria que foi quando elas souberam que elas poderiam ficar 6 meses em casa, assim, porque era de fato uma coisa que estava preocupando muito elas, né, porque isso é outra coisa que nos preocupa. Então, assim, são muitas coisas que a gente pensa, se eu vou ter emprego, com 4 meses vou ter que botar numa escola, é muito pequeno, mas não vou, mas daí eu tenho que pagar uma babá. Não fez introdução alimentar. Não fez introdução alimentar, vou ter que desmamar pra botar na escola, vou ter que... tem alguém que cuide, tem avó, posso pagar uma babá, não posso? São muitas coisas, muitas perguntas. A maior parte delas, às vezes, sem respostas, né? Então, é realmente angustiante, assim. Eu falo que eu gosto muito de gestar, né? Eu amo gestar, assim. A gestação da Nicole foi excelente, agora... Graças a Deus se encaminhando pro final também, tudo excelente, assim, eu gosto, o gestar é bonito, assim, mas ele é angustiante. É angustiante porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai, de fato, ter emprego quando voltar da licença maternidade, se a criança vai se adaptar na escola, e fora as outras coisas, né, se vai mamar, não vai... Como que vai nascer? Vai ser assim? Vai ser assado? Sim. Então, são muitas perguntas que a gente se faz. E, além disso, em paralelo a isso, a gente precisa continuar sendo produtiva, né? Então, é bem complicado, assim. São pratos que nem sempre dá pra equilibrar. Às vezes, a gente deixa cair um, quebra, tá tudo bem. Tá tudo certo, acho que faz parte. Acho que entender que faz parte também é um processo. Né? Sim. Porque diminui um pouco a culpa, assim, a gente consegue diminuir um pouquinho a culpa, então entender que nem sempre a gente vai conseguir entregar tudo, de todos os lados, né? Nem sempre a gente vai conseguir entregar tudo pros filhos, nem sempre a gente vai conseguir entregar tudo, talvez, no trabalho, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente tem que, acho que, saber estabelecer prioridades, né? E acho que também a pandemia trouxe isso, obviamente ela foi devastadora, né? Mas talvez uma coisa positiva que ela tenha trazido foi o olhar para a saúde mental. Então, porque antes não se falava muito sobre isso, né? Depois, de fato, da pandemia, foi que a gente começou a olhar mais sobre isso. Infelizmente, teve que acontecer uma pandemia mundial para que as pessoas olhassem para isso. Mas olhando o copo meio cheio, eu acho que esse foi uma das coisas, um dos aprendizados que a gente pode tirar desse processo, assim. O quanto a nossa saúde mental é valiosa, né? E permeia a saúde mental também a gente ter tempo de qualidade com nossos filhos, né? Então, você saber que eu tenho que produzir ali 8 horas, que o seu filho tá bem cuidado, isso eu acho que é importante também, saber escolher uma escola legal, né? Você confiar na escola ou na pessoa com quem você tá deixando o seu filho, para que você de fato possa se dedicar naquele tempo ao que você tá ali para fazer, e para que depois você possa realmente desligar a sua chavinha e fazer, né, cumprir com o seu papel de mãe, de pai, enfim, né? E eu queria pegar, tu trouxe, assim, vários elementos aqui do que eu tinha pensado aqui pra gente conversar, então, tentando conectar com o que tu trouxe, assim, Mari, tu falou bastante sobre a questão de sentir a culpa, tu falou bastante sobre o desafio de conseguir equilibrar os pratos, de conseguir delimitar algumas coisas, mas quando você gestou a Nicole, foi há 8 anos atrás, né? E hoje você tá vivendo uma nova gestação, assim. Tem alguma coisa que tu entende ser diferente hoje? Tu trouxe esse aspecto da saúde mental, que hoje já tem esse olhar, esse cuidado, mas tem medos que tu tem hoje que tu não teve na tua primeira gestação em relação à gestação em vida profissional? Ou, ao contrário também, medos que tu tinha lá, mas que hoje não tem mais?
Eu acho que hoje eu tenho um pouco menos de medo dessa questão, será que eu vou ter emprego quando eu voltar de licença maternidade? Um pouco pela empresa onde eu me encontro hoje, assim, né? A gente tem uma cultura muito acolhedora, assim, para com as pessoas, né? Então, acho que... mas, para além disso, eu acho que a maturidade profissional também me faz pensar que, cara, se acontece qualquer coisa, eu sei que eu sou capaz de buscar, de me colocar e tudo mais, assim. Mas acho que, obviamente, né, a empresa onde você está, te dar segurança faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu tive muito isso durante a minha gestação, assim, né? A figura do CEO e dos sócios da empresa, enfim, foram pessoas que me blindaram de muitas coisas, porque, não, tu tá, não pode, não é o momento de tu te incomodar com isso, por exemplo, né? Sim. Então, vamos resolver de outra forma, ou deixa que eu resolvo, porque não é o momento de você se incomodar com isso. Então, isso ajuda muito, assim. Mas eu acho que são momentos de mundo diferente, né? Então, de novo, trazendo a pandemia trouxe a flexibilidade do híbrido, do remoto, enfim, que lá atrás não tinha. Então, quando eu gestei a Nicole, enfim, eu não tinha isso. Então, eu, por exemplo, precisei me afastar do trabalho antes, porque eu não tinha possibilidade de trabalhar remota e eu precisava ficar em casa, né? Hoje não, hoje eu posso trabalhar até o último minuto, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar do conforto da minha casa, né? E entregando a mesma coisa que eu entregaria se eu estivesse na empresa. Mas acho que, bom, são 8 anos, né, de diferença, então é outra cabeça, é outra pessoa. Acho que a maturidade de você entender... Acho que a maturidade de você já ter feito isso uma vez e saber que, ok, por mais que um filho é diferente do outro, você sabe como é que, mais ou menos, como é que a banda vai tocar, assim, né? Então, você sabe mais ou menos quais os passos de dança você tem que dar. Então, acho que isso também torna menos ansiogênico, né? Deixa a gente menos nervosa com o que vai acontecer, enfim, e te permite também ter uma gestação mais tranquila, né? Porque você sabe que tá ali, tá tudo bem, a criança comeu uma terrinha, vai sobreviver, anticorpos. São anticorpos, exato. Então a gente fica com menos preocupações do que quando você tá gestando pela primeira vez, assim. Mas, então acho que isso ajuda, contribui bastante, assim. Mas acho que eu atribuiria... o medo que tinha lá atrás, por exemplo, né, que, respondendo diretamente à pergunta, talvez fosse esse, será que eu vou ter emprego quando eu vou estar de licença maternidade? Será que a empresa vai ser compreensiva, né? E hoje eu já não tenho mais esse medo, assim, porque, de novo, né, a empresa é muito acolhedora, então eu sei, né, eu vejo como eles se portam com as pessoas que têm filhos, eu vejo, bom, os sócios da empresa, todos têm filhos, né, um tem filho pequeno, inclusive, de acho que uns 4 ou 5 anos, outros filhos já são mais velhos, mas entende como que é esse processo. Então, acho que as lideranças também, acho que 80% das lideranças têm filhos, então todo mundo sabe como é que funciona, como é que é o processo, né? Então, isso facilita muito o entendimento do dia a dia, né? E acho que deixa a gente muito mais tranquilo, assim. Então, acho que para além do ambiente, a maturidade também, né, de você saber como as coisas vão funcionar, eu acho que ajuda bastante, assim. Na tua fala, Mari, tem 2 coisas que eu queria destacar, assim, que tu falou sobre eles terem te blindado, né, em alguns momentos de alguns estresses, algumas coisas que não cabia para o teu momento de vida pessoal, assim, e o quanto isso se torna uma rede de apoio também, né? Às vezes a gente pensa que é a avó que vai ficar quando ficar doente e não puder ir pra creche, né? Ou é a babá que vai estar ali de backup, mas a gente consegue também, enquanto ambiente de trabalho, construir uma rede de apoio para as mães, para os pais, para quem, né, tenha uma criança, para quem tem um bebê, para quem precisa de algum apoio, principalmente nos momentos de dificuldade, né? Nos desafios com a criança, assim. Então, acho que trazer isso e reforçar, a gente viveu situações nesse sentido, assim, de
Eu lembro de você falar e agradecer em alguns momentos do time entender, em algum momento que tu teve que se ausentar por conta da Nick não tá bem, ou coisas nesse sentido. Então, a rede de apoio, o seu time, os seus colegas de trabalho, eles podem te ajudar, né? Então, que sejamos pessoas empáticas, que sejamos seres humanos também frente a nosso papel quanto profissionais para conseguir dar apoio para as mães também, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de rede de apoio, normalmente a gente pensa logo em rede de apoio para cuidar da criança, né? Exato. E não necessariamente. Muitas vezes, inclusive, o apoio principal é para a mãe. Sim. E não para a criança. Então, sim, com certeza, faz toda a diferença, assim, você tá num ambiente onde você pode ser, primeiro, você mesmo, né? Acho que é onde você pode ser você mesmo, onde você pode expor que você tem fraquezas, né? Que você tem medos, porque assim, né? Não é porque... tá tudo... Né, também não é que tá tudo lindo, maravilhoso, assim, não tenho medo de nada, não tenho medo nenhum. É óbvio que a gente tem medo, né? É óbvio que a gente tem medo. É um mundo, um mundo novo, quando você, independente daí se você tá gestando pela primeira, ou pela segunda, ou pela terceira vez, é um mundo novo porque você estava acostumado com aquele núcleo ali, né? Então, por mais que você saiba como as coisas mais ou menos vão acontecer, de fato, você não tem como saber, porque você não viveu. Só vai saber a hora que estiver vivendo, né? Exatamente. Então, não tem como afirmar, né? Então, óbvio que tem coisas que geram um pouco de ansiedade, mas é natural também, né? Eu sempre digo, e às vezes até eu sou do time do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque eu sempre digo que o medo é bom, desde que ele não te paralise. Sim. Então, essa ansiedade às vezes também é boa, né? Porque aí você se prepara para algumas coisas, o que é legal, porque você não é pega de surpresa lá na frente, mas o que não pode acontecer e o que é difícil, assim, e por isso que é importante as mães terem essa rede de apoio, seja com terapia, seja com amigos, seja no próprio trabalho, assim, é você ter essa rede de apoio para minimizar essa ansiedade e não deixar que ela se torne uma coisa patológica, assim, né? Porque não vai fazer bem nem pra você nem pro bebê, por exemplo, né? Então, mas são questões, assim, que... Não são simples. Não, né, nem um pouco. E aí até o outro ponto que eu queria ressaltar do que você estava falando, assim, do quanto nem toda mãe tem o privilégio de estar em uma empresa como você está hoje, né, Mari? Então, infelizmente não. De novo, que sejamos pessoas, né, que tenhamos o nosso CPF à frente do CNPJ em alguns momentos, principalmente quando se trata de se relacionar com humanidade, com respeito com o próximo, assim. Então, de novo, hoje você está em um lugar que te proporciona isso, que te acolhe, que te dá toda essa possibilidade, mas não foi sempre assim, né? E não é essa a realidade de todas as mães, assim, né? Então, acho que é só esse ponto que eu queria ressaltar, assim, que não esse é o mundo, talvez, ideal, mas não é esse o mundo que todas as mães, infelizmente, têm a oportunidade de vivenciar. Exato. E aí a rede de apoio é mais importante ainda, né? Sem dúvidas. Porque quando você não consegue se ausentar, enfim, tanto tempo, assim, né, do trabalho, enfim, com uma frequência, talvez, que o teu filho precise, a rede de apoio ainda é mais importante, né? Enfim, infelizmente também não é todo mundo que tem, né? Então, realmente, aí eu acredito que deve ser um prato bem mais difícil de equilibrar. Assim, que felizmente, né, não é o nosso caso, mas como tu disse, não é o caso de todo mundo, assim. Mas hoje, olhando pra trás, assim, eu não me arrependo das vezes que eu fiquei trabalhando até tarde, enfim. Perdi algumas coisas, talvez sim, no meio do caminho, assim, sabe? Perdi algumas coisas, talvez não me orgulhe de ter perdido certas coisas ao longo do caminho, mas eu tentei sempre fazer com que essas perdas fossem menores do que o que eu ganhava no final, independente de ser profissionalmente falando ou com a própria Nicole, assim. E eu não me arrependo, assim, de ter, né, porque ter trabalhado talvez alguns dias até 10, 11 horas da noite foi o que fez eu chegar onde eu estou hoje, assim, né? Então, eu não me arrependo e, de fato, hoje eu consigo ter muito mais tempo para ficar com ela, né? Do que talvez eu tinha antes. Então, acho que isso faz bastante diferença, assim, né?
E aí, Mari, falando exatamente disso, assim, que tu trouxe sobre a construção, né? Em alguns momentos tu teve que abdicar de um tempo de qualidade com a Nick pra seguir construindo a tua vida profissional, em alguns momentos também, de novo, né? Naquele manejo, naquele equilíbrio de pratos, assim. Mas eu queria também saber de ti, porque hoje tu tá em uma posição de liderança, né? O que a maternidade te ensinou e complementou e te trouxe mais bagagem, inclusive, para conseguir estar nessa posição, para conseguir estar nessa configuração. Hoje você não é só uma liderança, mas você é uma liderança da área de pessoas, que faz com que esteja em mais evidência, que esteja em foco e que seja exemplo para as outras lideranças também. Então, quando se é uma liderança da área de pessoas, tem um foco maior ainda, né, nessa posição. E o que tu consegue tirar de aprendizado, assim, que a maternidade te trouxe como vivência, experiência, que hoje impacta diretamente na profissional, na líder e na profissional que a Mari é? Eu acho que a primeira coisa é justamente o olhar sobre as pessoas. Porque, de novo, a gente falou um pouquinho atrás aqui, que de fato a gente não sabe das coisas até que a gente esteja sofrendo entre aspas, né? Mas até que a gente esteja vivendo na pele. Então, acho que viver na pele algumas situações fez com que eu conseguisse ter mais empatia, por mais que a formação de psicologia tenha trazido isso, por mais que, mesmo antes de ser mãe, né, já tenha trabalhado na área de pessoas e tal, acho que você vivenciar algumas situações faz com que você veja as coisas com outros olhos. Então, acho que a primeira coisa que mudou foi o olhar para com as pessoas, assim. Coisas que talvez antes eu achava que, não, mas tá, tudo bem, pedir que a pessoa trabalhe até 10, 11 horas da noite, tudo bem que pedir pra pessoa ficar viajando uma semana inteira, enfim. Não que isso não aconteça mesmo depois que tu tem filhos, porque às vezes a gente sabe que, só que isso não pode ser regra, tem que ser exceção, né? Então, e até pra saúde mental da própria pessoa, mas falando especificamente no contexto de filhos, eu acho que isso fez muito mais sentido pra mim depois que eu tive a Nicole, assim, né? Então, hoje é o que eu tento replicar com o meu time, mesmo que o meu time não tenha filhos, né? Mesmo que as pessoas do meu time não tenham filhos, assim, então eu tento replicar com elas do tipo, final de semana você não vai fazer nada, você vai descansar. Você vai passear, você vai visitar sua família, você vai, não sei, você vai fazer o que você quiser, só não vai trabalhar, né? Tal hora, não sei o quê. Tem, né, quem trabalha com recrutamento e seleção, né, passamos muito por isso, sabe que às vezes só 8 horas da noite, porque a pessoa tá presencial, e daí até que ela vá na casa dela, que ela se organize pra poder fazer a entrevista, a gente sabe que vai ser 8 horas da noite. Um dia, outro, ok, mas assim, aquela coisa de fazer isso todo dia, eu tento trazer isso muito pro meu time, assim, de que não pode ser a regra, né? Não pode ser uma regra, não pode fazer todo dia, né? Porque é muito desgastante, é muito cansativo, porque no outro dia, 8 horas, 9 horas da manhã, você começa de novo e tal. Então é muito desgastante, assim. Então acho que a primeira coisa que mudou foi esse olhar para com as pessoas, independente de ter filhos ou não, assim, né? E acho que outra coisa que trouxe, assim, é uma visão de responsabilidade para com o mundo, assim, sabe? Porque você fica sempre pensando, mas o que eu tô fazendo hoje, ali na frente, qual é a consequência disso ali na frente, como isso vai impactar nos nossos filhos que estão crescendo. Quando o meu filho vier pro mercado de trabalho, o que ele vai colher? Exato. Né? Exatamente. Qual que é o impacto que ele vai ter? E aí, de novo, né, como profissional da área de pessoas, ainda um peso maior e diferente, né? Exato. Que tipo de empresa eu quero que os meus filhos encontrem lá no futuro? Né? Que tipo de lideranças eu quero que os meus filhos encontrem, ou até que meus filhos sejam, se essa for a vontade deles, né? E eu acho também que eu aprendi uma coisa muito importante que na verdade, que hoje eu tento repassar muito para as pessoas. É óbvio, a gente às vezes fica numa posição muito cretina, porque ao mesmo tempo que você precisa
olhar as pessoas na sua essência e tudo mais, você precisa levar em consideração a corporação em si, né? O lado financeiro, o lado de custo. Então, é uma posição bem ordinária, por vezes, a nossa, assim, né? Porque geralmente a gente espera que, lá, o pessoal do RH e tal, galera, todo mundo lá, paz e amor e tal. Mas às vezes a gente precisa tomar decisões que não são fáceis, né? Que são diretivas, né? Não tem espaço pra discussão. Não. Elas são diretivas porque são estratégicas e elas precisam acontecer daquela forma. Não tem espaço pra você colocar o emocional naquele momento. E aí não é que você não tá olhando pra pessoa. É porque se tu colocar o emocional naquele momento, o negócio às vezes desmorona. Por isso que eu digo que a nossa posição, por vezes, é mais ordinária e mais cretina do que a lideranças de outras áreas, né? E não que as lideranças de outras áreas não se preocupem com seus times, mas é que todo mundo espera isso de nós. Sim. Espera que a área que cuida de pessoas, então sempre vai passar a mão na cabeça. Espera aspas, que a né? gente, mas daí tem uma situação aqui, mas o valor diz que as pessoas têm que estar no centro. Sim, mas depende de onde é esse centro. Sim. E depende quem é a pessoa, depende de que caso você tá falando, né? Então, por vezes, você tem que colocar a corporação em cima do emocional de ser da área de pessoas. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, isso trouxe muito pra minha vida, assim. A terapia me ajudou também, né? Bastante. Mas, não vou negar. Sim. Foi que as pessoas têm seu tempo. Só que aí, por que eu falei da corporação? Porque às vezes a corporação e a pessoa não estão no mesmo tempo, no mesmo timing. E tá tudo bem. Só que aí a gente precisa entender que movimento vai ser feito. Que movimento que eu vou fazer. Se eu posso investir, se eu tenho tempo de investir naquela pessoa, se eu tenho ou se eu não tenho tempo e eu preciso tomar uma decisão, como tu falou, mais diretiva, mais operacional do que olhando para a pessoa em si. E às vezes isso pode ser bem ruim, assim. Mas eu aprendi que as pessoas têm o seu tempo, né? Que as pessoas têm as suas limitações. Talvez eu tenha aprendido isso muito mais depois de ser mãe, porque eu me deparei com muitas limitações que eu não sabia que eu tinha. Com coisas que eu gostaria de fazer com a minha filha ou para a minha filha e que o medo me travava, ou que eu realmente não sabia como e eu precisava buscar como fazer aquilo. E algumas coisas levavam tempo, assim. E eu acho que eu aprendi muito mais sendo mãe, talvez não com o dia a dia propriamente dito, mas com ela, com ensinamentos que ela me trouxe, assim, uma criança diferenciada, assim. Então, coisas assim, por exemplo, tá? Esses dias, a gente tava trabalhando em casa, ela tava comigo, ela não tinha aula e ela tava comigo e ela tava mexendo numa caixinha que tem várias mensagens dentro, assim. Que a gente fez numa ação numa outra empresa, enfim, e ela tava mexendo ali. E ela tava lendo e dobrando, botando de volta, lendo, botando de volta, e eu saí, fui na cozinha, quando eu voltei, tinha um papelzinho em cima do teclado do meu notebook, assim. E aí, quando eu abri o papelzinho, dizia: pare de se culpar por aquilo que você não pode mudar. Como que você toma uma paulada dessa de uma criança de 8 anos, né? Então, isso você leva pra sua vida, né? Porque aí quando você chega lá como líder de RH, você percebe que tem coisas que você não consegue mudar. E isso é uma culpa que a gente como profissional de RH carrega muito, assim. Eu preciso mudar as pessoas, eu preciso mudar a corporação. Não, você não precisa. Como se a gente tivesse o poder, né? A gente se coloca, às vezes, num lugar de, nossa, eu vou conseguir, então, super-heroínas e super-heróis, assim, de que eu vou conseguir mudar as pessoas à minha volta pra que isso aconteça. Exatamente isso. E aí você fica, não, você não vai, entendeu? Você não vai, você não precisa, né? E aí, mas você precisa tomar uma chulepada dessa de uma criança de 8 anos, entendeu? Que vai te dizer, pare de te culpar por algo que você não pode mudar. E aí você leva isso pra corporação, do tipo, cara, tá bem, tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Eu posso tentar contornar? Posso. Vou dar o meu melhor? Vou. Posso tentar fazer de outro jeito? Posso chamar pessoas pra me ajudar a tentar fazer de outro jeito? Posso. Mas talvez eu não. Talvez são coisas que são estruturais que eu não vou conseguir mudar. E tá tudo bem, não é culpa minha. Né? Então, acho que o modo como você vê as coisas, e obviamente nesse caso específico, como a criança te mostra as coisas às vezes, faz com que você aprenda realmente assim a ver as coisas
de um outro jeito, assim, as crianças são muito leves, né? Eles têm um filtro diferente do nosso. Na verdade, eles não têm o filtro que a gente tem, né? Exato. Que a gente coloca na nossa frente, assim. Exatamente. Então, eles conseguem trazer com mais naturalidade. E a verdade nua e crua, muitas vezes, né? E Mari, se fosse pra tu deixar, assim, um conselho ou uma mensagem de reflexão pra quem tá nos assistindo, assim, qual que é a mensagem que tu gostaria de deixar sobre o teu momento ou sobre a tua trajetória, sobre a Mari profissional e mãe e mulher e esposa e amiga? Tá bem. Eu respeito muito, assim, as pessoas que não querem ter filhos, né? E que tem essa convicção, né? De que eu não quero e tá tudo bem e eu já decidi e pra mim tá tudo certo. Eu respeito muito. Mas quem tá em cima do muro, assim, né? Quem quer, tá com medo, enfim, eu diria, tenham filhos. Porque de fato muda, né? Muda muito a nossa visão de mundo, muda muito a nossa visão da vida. A gente enxerga as coisas de uma outra forma, aprende a lidar com as coisas de uma outra forma, né? Mas acho que para além disso, eu diria, não desistam das suas carreiras. Porque as duas coisas podem tranquilamente caminhar simultaneamente. É difícil? É difícil. É difícil. Quando a gente tem uma rede de apoio com o pai, né? O pai da criança, né? Marido, enfim, ou avós, enfim, alguém que possa te apoiar, é muito mais fácil. Mas ainda assim é um caminho árduo e difícil, né? Porque infelizmente a nossa sociedade ainda tem muita pressão em cima da mãe, né? Então a gente vê coisas acontecer por vezes e aí você fala, cara, agora vão dizer o quê? Que é porque a mãe só trabalha, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. Ninguém questiona. Ninguém não vou generalizar, né? Mas 80% das pessoas não questionam o pai. Questionam a mãe. Né? E isso a gente pode ver, como a gente falou lá no início dos processos seletivos. É nítido, você busca qualquer estudo que você quiser, você vai ver que quantos pais perguntam, para quantos pais perguntam se seu filho fica. Não, e se ou quer você ter quer filho, ter filho, né? Exatamente. Eu estou no estágio de que, né, é o tipo de pergunta que vem. Chega parece que a gente tem uma idade e vem a plaquinha junto, né, de que tem que fazer essa pergunta. Exatamente, assim. Exatamente. Então, eu diria assim, não para que as pessoas, para que não sucumbam às pressões da sociedade, assim, né? Porque casou tem que ter filho. Porque não sei o quê, porque se formou tem que arrumar o emprego dos sonhos. Porque daqui a pouco tem que ser líder. Porque tem que ser CEO. Porque tem que ser não sei o quê. Não tem que ser nada. Sim. Tem que ser aquilo que faz sentido pra gente, né? Tem que ser aquilo que faz, que torna prazeroso, assim. Então, por isso que eu falo, quem tá com medo, quem tá não sei o quê, não, se eu puder dar um conselho, tenham filhos. Porque realmente muda muito a nossa vida, ele muda o nosso jeito de pensar, eles mudam, e cada coisinha, assim, dá um orgulho imenso, assim, aí você fala, nossa, eu realmente tô fazendo as coisas certas. Mas, em contrapartida, não desistam das suas carreiras, porque as coisas podem andar juntas, é difícil, mas elas podem andar juntas, e ambas vão trazer muito orgulho, tanto pra você mesma, né, de autorrealização, de conquistas, né, e tudo mais, mas também para o exemplo para os seus filhos. O filhos. exemplo dos filhos, exatamente. Então, acho que você... E acho que tem mais uma coisa que é mais difícil ainda, mas que torna tudo mais bonito, quando a gente tá fazendo o que a gente gosta. Porque é muito mais prazeroso, né? E aí você vê como o seu filho enxerga você fazendo aquilo que você gosta, pode transformar também o modo como ele vai ver o mercado de trabalho lá na frente, ou como ele vai ver a própria vida, né? Porque ninguém gosta de ver ninguém sofrendo, né? Então, imaginem para um filho ver que a mãe ou o pai não tá feliz no trabalho que ele está, ou que não se sente valorizado. Ou vai normalizar que é triste trabalhar, né? Exatamente, vai achar que esse é o padrão, assim, né? Então, e daí não quer ser adulto porque é triste ser adulto e trabalhar, né? Ou vai ser um adulto que, enfim, vai pular de galho em galho, não vai encontrar algo que de fato faça sentido, né? Mas acho que para além de ter filhos ou ser feliz na carreira, enfim, acho que encontrar algo que faça sentido é a grande chave, assim, porque a partir dali as respostas vêm, né? As coisas vêm naturalmente e as coisas acontecem naturalmente, assim. Então,
Eu acho que não desistir da minha carreira, eu acho que foi uma das grandes conquistas, assim, mesmo com uma criança pequena, quando a gente mudou pra cá, né, não tinha rede de apoio nenhuma, éramos nós dois e ela com 1 ano e meio, então foi bem difícil, assim, bem mais difícil do que seria talvez em outro lugar, né? Mas aos poucos a gente foi conhecendo pessoas e a gente foi se ajudando. Eu acho que isso é extremamente importante porque ambos entenderam os momentos, né, um do outro, e a gente conseguiu evoluir muito na nossa trajetória por conta desse apoio, assim, desse apoio mútuo, né? Então, não ter desistido da minha carreira é algo que eu me orgulho muito, assim, hoje, apesar de ter sido bastante difícil e de muitas vezes ter que ficar, ter tido que abdicar de coisas para ficar com ela, né? Ter tido que abdicar de trabalho, enfim, para ficar com ela. Mas depois eu consegui, né? Você conseguir correr atrás daquilo que você realmente quer, enfim, e ter o apoio de alguém que tá do seu lado e incentiva a fazer e tal, eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Então eu não me arrependo e me orgulho muito, assim, de ter construído essa trajetória toda, né? Que legal. E Mari, eu só posso te agradecer mais uma vez por estar aqui. Você sabe toda a admiração, todo o carinho que eu tenho por você, por toda a tua família. É uma família linda. É uma família que nos inspira muito, que tem uma conexão com a minha família, né? A minha pequena família. Mas a gente tem uma conexão, a gente se respeita muito e se admira muito, assim. E eu quis trazer realmente a Mari aqui para contar um pouco sobre a história dela, sobre os desafios, sobre a vivência, porque a gente pôde trabalhar juntas, eu pude ver isso, eu pude ver a Mari passando por desafios, superando esses desafios e inclusive sendo exemplo para outras pessoas à sua volta e arrastando pelo exemplo, né? Porque sim, a palavra ela pode ser bonita, ela pode trazer um olhar para as pessoas, mas é o exemplo que arrasta, assim. Com certeza. Então, eu acho que é muito disso que eu tenho, né, comigo, assim, do exemplo que a Mari traz pra mim como pessoa, como profissional, como mãe. Então, eu tenho muita admiração, muita gratidão de poder fazer parte da sua vida, da vida da sua família. E muito feliz que você topou estar aqui contando um pouquinho pra gente dos teus desafios, da tua história, da tua trajetória. E eu só tenho a agradecer e deixar aí o convite pra vocês pra seguir a Mari também nas redes sociais. No LinkedIn eu vou deixar as redes sociais dela e os arrobas aí na descrição. Então fiquem à vontade. A Mari, ela é gerente de RH, ela tem volta e meia vagas para serem preenchidas. Verdade. Então, como a gente trouxe aqui, ela trouxe, hoje ela tá em uma empresa que tem toda essa receptividade, que ela tá à frente das ações de pessoas também, provocando, promovendo um ambiente acolhedor, um espaço humanizado. Então fica o convite aí para vocês seguirem a Mari, seguirem a empresa que ela faz parte hoje, que é a Datafrete. Então eu vou deixar os links para vocês acessarem e curtam, comentem, compartilhem, fiquem super à vontade aí. E também se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, deixem nos comentários que a gente vem responder aqui para vocês. Com certeza, Regi, obrigada de novo, né? Acho que tudo que você falou é extremamente recíproco, né? A conexão aí que a gente tem das nossas famílias, né? Acho que essa conexão começou logo no primeiro contato que a gente teve. Então, como a gente falou, passamos por alguns momentos, né? Bons, muito bons, alguns não tanto, mas acho que o mais importante é que a gente aprendeu muito com isso, né? A gente conseguiu se apoiar e enxergar os aprendizados desses momentos que a gente passou. E é isso, gente. Agradeço demais mesmo de coração esse espaço para poder contar um pouquinho desses papéis, né? Desses inúmeros papéis que a gente exerce. Acho que foi muito legal. E eu fico à disposição, né? E se quiserem conversar de novo, se alguém quiser tirar alguma dúvida, enfim, trocar ideias, trocar figurinhas, né? A respeito de maternidade, carreira, enfim. Acho que é sempre legal e a gente trocar sempre agrega muito, né? Não só para quem tá contando a sua experiência, mas desculpa, não só para quem tá ouvindo, mas acho que para quem tá contando também faz muito sentido, a gente aprende muito. É isso. Obrigada, gente. E como o episódio de hoje, né, a gente trouxe uma mamãe aqui para falar sobre maternidade e carreira, nada melhor que a gente ter um encerramento especial no dia de hoje. Vem pra cá, Nick! Tchau, tchau, gente, como a gente!